Esteja muito atento à palavra, àquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra tem para nos falar. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao versículo 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Pai eterno e querido, nós nos colocamos em temor e tremor diante da Tua palavra, porque é sempre um desafio para nós, e pelas nossas limitações inerentemente humanas, somos incapazes de entendermos essa palavra em toda a sua profundidade. Por isso, nós dependemos e precisamos da unção, da direção, da iluminação do Teu Espírito Santo para nós. Porque às vezes os nossos ouvidos se acostumam a ouvir tanto aquilo que querem ouvir e, em contrapartida, se desacostumam a ouvir aquilo que o Senhor quer que ouçamos. E eis o desafio, Pai, a Tua palavra está aberta. Nós pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações, seja para conforto, seja para exortação, mas sobretudo para a Tua glória. Nós oramos a Ti e louvamos o Teu nome por esta santa e preciosa palavra, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, durante muito tempo eu ouvi falar de um conceito, ou de uma definição. Eu ouvi algumas pessoas falarem dos católicos nominais. E esse termo era claro para mim, essa definição era clara para mim. O que eu entendia por um sujeito descrito como um católico nominal? Ou seja, o senso às vezes diferencia esse indivíduo, né? E o que eu entendia por esse indivíduo? Esse indivíduo está nominalmente conectado a uma confissão religiosa, mas o seu cotidiano, e no seu cotidiano, as suas práticas e os seus hábitos não se relacionam com essa confissão. Não há uma conexão entre aquilo que se diz crer e aquilo que se vive. Daí diferenciarmos um sujeito que é nominal daquele sujeito que é, digamos, praticante. Esse sujeito nominalmente adepto de determinada confissão, ele se utiliza de alguns aspectos vinculados à sua religião como um amuleto. Ele instrumentaliza os símbolos da sua fé. Ele passa a emprestar alguns valores mágicos e salvíficos a tais símbolos. E é por isso que esse tipo de fé, ela é quase que uma superstição, porque os princípios são exatamente os mesmos. É quando se passa de frente de um cemitério, logo se faz o sinal da cruz.
ou mediante uma situação de susto, o sujeito que não tem nenhuma relação prática, cotidiana, diária, com aquilo que se confessa, mas mediante uma situação de perigo, logo ele invoca o seu mantra e diz: crê em Deus Pai, ou cruz credo. Qual é o outro aí? Nossa Senhora. E por aí vai. Eu me lembro que eu tinha... Meu pai é baiano, e a gente, nas nossas idas para visitar o meu pai, eu me lembro que eu tenho um tio Tota. É bem mais fácil que o nome dele, que é Aristóteles, viu? E o meu tio, eu me lembro que nós, garotos, nós o perturbávamos muito, porque ele era um homem muito supersticioso, ainda é, eu creio. Um homem muito supersticioso. E eu me lembrava que quando eu estava com meu irmão e com meu primo, nós costumávamos virar a sandália quando ele estava perto. O tio Tota vai chegar, vira a sandália aí. Eu não sei se já ouviu disso. Eu também não sabia qual que era a relação entre a sandália e a eminência, e o perigo eminente da minha morte. Mas ele cria piamente. Então a gente colocava a sandália viradinha, ele vinha passando e ele desvirava. Ele desvirava a sandália. E nós, quando virávamos a sandália na frente dele, ele dizia assim: filho, desvira a sandália. E eu dizia: mas por quê? Qual é o problema dessa sandália virada? Ele dizia assim: faz mal. Era a melhor explicação que ele podia dar para aquela sandália. Ou seja, a superstição está fundada nesse medo e empresta um caráter sagrado a esses símbolos de fé. E é interessante, eu estou dizendo tudo isso, por quê? Porque hoje eu vejo esse fenômeno ligado ao nosso ambiente evangélico. A figura do evangélico nominal é um fenômeno relativamente recente, mas crescente no nosso meio. É fruto de um cristianismo sem cruz, que vende uma graça barata e que não demanda renúncia, ou seja, que não vincula aquilo que se crê com a vida diária, a expressão cotidiana da minha fé. Para essa caricatura de evangelho não há discípulos, há consumidores da fé. As pessoas têm uma relação supersticiosa e utilitária com a fé. Basta você ver o quanto que os nossos jargões evangélicos já chegaram à mídia, né? Ao invés de nós falarmos cruz credo, a gente no nosso SUS está amarrado em nome de Jesus. Não é? E alguns outros aí. A fé passa a ser instrumentalizada e manipulada com um único fim: o meu benefício. Para esse evangélico nominal, a relação dele com a fé e com Jesus é a mesma que se estabelece, ou que estabelece um supersticioso com um trevo de 4 folhas. Do mesmo jeito que ele ama o trevo de 4 folhas, é o jeito que esse sujeito se apega a Jesus, porque a relação é instrumental. A relação tem o objetivo de buscar o benefício próprio. O nome de Jesus passa a ser invocado contra o mal olhado, da mesma forma que o jogador de futebol, na hora que vai entrar em campo, ele passa a mão no campo e faz ali o sinal da cruz. Quando eu olho para a epístola de Pedro, e para essa epístola que foi escrita para cristãos em situação de perseguição, o tema do sofrimento é pincelado desde o início da epístola. Pedro vem falando, em momentos diversos da sua epístola, ele vem nos orientando e orientando as igrejas da região da Ásia Menor, região entre norte e nordeste dessa chamada área Ásia Menor, que o capítulo 1, versículo 1 descreve aos eleitos e forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E acontece que para essa comunidade de fé, que era uma comunidade recente e crescente, uma comunidade que estava crescendo, havia a iminência do perigo. O perigo estava à espreita. O cristianismo, que era novo,
começava a ser perseguido. E é para esses crentes que Pedro apresenta uma temática acerca do sofrimento. Ou seja, essa temática ela já havia sido pincelada nos capítulos anteriores, mas aqui ela é apresentada de uma forma um pouco mais profunda e um pouco mais sistematizada. Pedro nos apresenta a questão do sofrimento e apresenta para nós uma nova perspectiva acerca do sofrimento. E ela é nova porque ela se contrapunha com a perspectiva do Antigo Testamento. Quando você vai para os textos veterotestamentários, você vai perceber que a compreensão do judeu comum acerca do sofrimento era que o sofrimento era necessariamente fruto de um pecado, direto. Olha a história de Jó, por exemplo. Olhe como que os amigos de Jó se relacionam com a saga daquele homem. A explicação melhor que se encontrava para a vida daquele homem era dizer: Jó, você está em pecado, pede perdão, arrepende-te, porque Deus vai mudar o teu caminho. E eu não estou dizendo que o sofrimento não possa vir como fruto do nosso pecado. O que eu estou dizendo e o que Pedro apresenta aqui é essa nova perspectiva de que o sofrimento não é tão somente consequência necessária desse pecado. É interessante que você vê isso em Jesus, por exemplo, lá no capítulo 9, quando João apresenta esse relato. Quando Jesus se depara com o cego de nascença, os discípulos de Jesus imediatamente perguntam: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus então responde: nem ele e nem os seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Jesus quebra com esse padrão. Mas é sobre essa nova perspectiva do sofrimento que eu quero partilhar com vocês essa noite. Para uma igreja como a nossa, em tempos como os nossos, onde é tão fácil a gente tentar instrumentalizar essa fé, onde o sofrimento é algo que não é desejado, onde o sofrimento, talvez a nossa visão se adeque muito mais à visão do Antigo Testamento do que aquilo que o Novo Testamento propõe acerca do sofrimento. A nossa relação com o sofrimento é uma relação de fuga, de distanciamento e de afastamento, e quando ele sobrevém às nossas vidas, nós logo procuramos qual o motivo de eu estar pecando, qual o motivo de eu estar sofrendo. Será o meu pecado? E aqui então Pedro nos apresenta uma nova perspectiva do sofrimento. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, sendo que a primeira delas, o sofrimento como uma ação pedagógica de Deus. O sofrimento como uma ação pedagógica de Deus. Olhe novamente comigo o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O sofrimento aqui passa a ser encarado como uma ferramenta de Deus, como um instrumento divino para ensinar você, para trabalhar o teu caráter. E aí esse é o tipo de ferramenta que nós não desejamos muito. Mas parece que o apóstolo Paulo, irmãos, entende quando diz isso em 2 Coríntios. Ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas ao eterno peso da glória. Ou seja, ele mesmo diz que se gloriava nas suas tribulações, mas presta atenção. A minha relação com o sofrimento não é uma relação masoquista de quem gosta do sofrimento em si. Mas o que Paulo agradece a Deus quando ele diz que se gloriava, em Romanos 5, que se gloriava nas próprias tribulações, porque a própria tribulação produzia perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança.
O que Paulo está dizendo é que ele louva a Deus pelo sofrimento na vida, por conta daquilo que o sofrimento produz. E o sofrimento tem essa capacidade de nos desmontar, de nos desfazer, de nos amolecer, de nos quebrantar, de quebrar as convicções mais rígidas que a gente tem, para a partir daí nos refazer segundo a vontade do oleiro, que monta o barro do jeito que quer. Há muita coisa que precisa ser arrancada, e o processo é doloroso. Não é fácil nós entendermos nenhuma dessas situações, nem encontrarmos um porquê. E esse texto aqui não esgota essa temática que é tão desafiadora, que é a compreensão da questão do sofrimento a partir de uma perspectiva cristã. Mas o fato é que o convite de Pedro para nós é que a gente não estranhe o fogo ardente. Não estranheis o fogo ardente. Ele pode nos sobrevir. Ele tem o potencial maravilhoso de transformação do nosso caráter. E é preciso que entendamos que, por vezes, a pedagogia divina é um tanto quanto dolorosa. Sabe o que Pedro diz lá no primeiro capítulo da sua epístola? Ele diz que nós precisamos exultar diante do sofrimento, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O fato é que o fogo ardente tem um potencial, uma capacidade tremenda de purificação e de transformação. Irmãos, é de fato, e eu acredito, e eu quero que você faça uma análise muito sincera da sua vida, se não é nos momentos mais difíceis das nossas vidas que mais nós nos tornamos vulneráveis. Quando Deus nos quebra ao meio, quando o fogo arde e nos queima, nós nos tornamos vulneráveis. É quando a gente se sente vulnerável, é então que nós elevamos os olhos aos céus e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. O apóstolo Paulo, em um momento difícil da sua vida, porque o Senhor havia colocado um espinho na sua carne. E espinho na carne, seja ele o que for, eu não acredito que seja bom, desejável. Eu me lembro que eu li esse texto de Coríntios, quando, segundo aos Coríntios, no capítulo 12, quando começa descrevendo que Paulo vai ao terceiro céu, e ele tem uma visão belíssima, que ele não pode nem contar direito. E ele diz que nem sabe se no corpo ou fora do corpo. E aí eu fico pensando assim: Senhor, eu queria ver um negócio desse, igual Paulo. Aí o texto continua, fala que o Senhor põe nele um espinho na carne, por causa da grandeza das visões que ele havia tido, espinho na carne esse que é descrito como mensageiro de Satanás, para esbofetear-lhe o rosto, para que ele não ensoberbecesse. E eu pensei: Senhor, só a visão, espinho não. Não é assim que a gente quer? De eu subir ao terceiro céu, eu estou dentro. Bufetada do capeta, eu estou fora. O sofrimento. O apóstolo Paulo, então, quando orava para que Deus retirasse dele aquele sofrimento, a resposta do Senhor era: a minha graça te basta. Eu sou tudo que você precisa. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E aí então Paulo dizia: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, parênteses, não por causa das fraquezas em si. E ele dizia: nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é aí que sou forte. E é isso que a gente precisa entender, que esse sofrimento tem a capacidade enorme de nos mudar, de nos transformar, de entender que eu sou pó, de entender que eu preciso dele, de entender que eu não sou nada, que eu sou pequeno, como a foto que se pôs no boletim: uma hora eu estou, outra hora já não sou, porque sou frágil demais. E às vezes a gente perde essa consciência, até que Deus queira me lembrar disso. Quando eu olho para a nossa vida, eu olho para a minha vida e às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo: você queria voltar lá para os 20 anos de idade? Falo: eu não quero não, porque a gente já ralou tanto de lá para cá, né? Pensa naquele... Eu vi as nossas fotinhas e falei: gente, que dureza de vida, rapaz, misericórdia, já não quero voltar não. E eu penso o quanto que todos esses momentos, embora não desejáveis, foram extremamente preciosos para nós. Foram tremendamente preciosos para as nossas vidas. Nesses momentos de solidão, nesses momentos de necessidade, nesses momentos quando você nada tem. Eu me lembro de José do Egito, que foi ao fundo do poço. Pois é no fundo do poço, irmãos, que a gente não tem lugar nenhum para olhar, exceto os céus. Charles Swindoll escreve um livro, uma biografia sobre Moisés, e ele diz uma coisa muito interessante, porque Moisés viveu 120 anos, segundo a descrição do texto de Atos, descrito por Estevão no seu discurso antes da sua morte, e considera-se que Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros, e aí Charles Swindoll dizia que os primeiros 40 anos, Moisés viveu no Egito achando que era alguém. Foi criado como filho de Faraó, cara de fina estirpe. Quando ele viu um seu irmão sendo maltratado, ele quis ser o libertador do Egito no braço. Então os primeiros 40 anos de Moisés foram achando que ele era alguém. Mas depois que ele mata o sujeito, ele precisa sair correndo, fugido. Ele vai para o deserto de Midian, e ali se casa, e ali ele passa mais 40 anos cuidando das cabras do sogro, o que eu diria que não é um bom emprego, não é o mais desejável. E aí ele passa mais 40 anos. Quando Deus o chama, ele diz: Senhor, não tem jeito para mim, sou um velho, 80 anos de idade. E aí Charles Swindoll diz: então os primeiros 40 anos de Moisés, ele passou achando que era alguém. Os próximos 40 anos, ele passou aprendendo que ele não era ninguém. E os próximos 40 anos, quando ele volta para o Egito, liberta o povo, ele passa entendendo o que Deus pode fazer através da vida de um ninguém. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. São as lições da dor, a pedagogia do fogo, a qual tanto nós queremos fugir. Mas são nesses momentos que a nossa alma se vulnerabiliza e que a gente olha para o Pai e diz: Senhor, tem piedade de mim. Segundo lugar, sofrimento como privilégio e como evidência da nossa união com Cristo. Quero convidar você a olhar o que diz a palavra do Senhor lá nos versículos 14 e versículo 15. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com o seu nome. Irmãos, há algo importante para que nós entendamos acerca do sofrimento. Jesus nos apresenta essa ideia no Sermão do Monte, quando ele diz que nós somos bem-aventurados
quando por causa dele nos injuriarem e nos perseguirem, e mentindo disserem toda sorte de mal contra nós. Mateus capítulo 5, versículo 11. Paulo entendia que se nós fazemos parte dos benefícios salvíficos, partilhamos também das exigências sacrificiais. O nosso sofrimento também evidencia a nossa união com Cristo. Porque quando sofremos por Ele, precisamos entender que isso é honra e privilégio. Paulo entendia quando ele dizia em Romanos capítulo 8, no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se queremos a glória, precisamos desejar a cruz. Se com Ele queremos reinar, com Ele precisamos sofrer, por Ele precisamos sofrer, por Ele precisamos pagar esse preço. E eu me pergunto o quanto que nós estaríamos dispostos a isso. Mas o fato é que quando sofremos por amor dEle, evidencia a nossa união, que fomos chamados por Ele, fomos chamados para estar perto dEle, para evidenciarmos esse nome. E isso se configura como privilégio. Para essa geração de evangélicos nominais, que não quer compromisso, mas apenas benefícios, a fé não demanda nenhum sacrifício. E eu acho tão curioso quando eu percebo esse evangeliquez já permeando a vida de tanta gente, e como que às vezes aquela pessoa que de repente está lá, e as redes sociais são interessantes porque são tremendamente reveladoras, né? Costumo dizer, eu tenho uma pessoa, que é um parente meu, está no Facebook, e eu me lembro, e eu conheço, não é um cristão, é uma pessoa querida, não é crente, e os posts são sempre muito vulgares, às vezes vulgares, mas descrevem bem a vida desse sujeito, as festas, né? É um meninão de 45 anos, assim, um rapazinho de 45 anos, né? As festas e etc. E hoje vou beber todas, e esse é o teor das conversas. Mas eu me lembro que teve uma ocasião, talvez um ano atrás, 2 anos atrás, que na época da Páscoa eu vi um post e algo que ele escreve acerca da Páscoa. Gente do céu, belíssimo texto, porque Jesus veio, derramou o sangue para nos salvar. Eu falei, o cara é crente agora, só pode. E belíssimo texto. Falei, mas escreveu bonito demais. Não deu 2 minutos, estamos lá de novo, no beber todas. E eu fico, Deus, como que pode, como que é a cabeça de um sujeito que descreve a profundidade do sacrifício de Jesus, que morre pelos meus pecados, sem que a morte de Jesus pelos meus pecados implique em mudança alguma de vida para mim. Nós precisamos nos lembrar disso, que o privilégio de viver com Cristo exige de nós também o privilégio de por Ele sofrermos. É preciso que a gente se lembre, os versículos 17 e 18 falam de Cristo como juiz. E é muito interessante que o versículo 16 nos alerta dizendo, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Gente, presta atenção, que olha uma coisa curiosa. Muito me irrita, porque agora virou mania pastores serem presos, né? Os caras serem acusados de estelionato, coisas do gênero. E há alguns anos atrás, um pastor de uma grande denominação, viajando para Miami, cujo acho que o limite o valor que você pode carregar sem que você declare até $10.000 ou reais? Dólares, todo mundo vai para Miami, sabe disso. $10.000, até 10 mil você pode viajar para Miami sem declarar. E o cara estava com a quantia
que excedia guardadinha onde? Na Bíblia. Queria, mas me deu uma curiosidade de saber qual que era o texto da Bíblia que estava esse dinheiro. Pegaram o sujeito, estava enganando, foi preso, foi para Miami, ficou ali algum tempo presinho, com pulseira de presidiário, mas de repente os cultos que eram transmitidos pela internet falavam que agora mais do que nunca o sujeito estava como legitimado como um apóstolo, porque como Paulo havia sido preso. E eu disse, pelo amor de Deus, o mundo está acabando mesmo. Sabe por quê? Porque Paulo foi preso por fazer aquilo que era vontade de Deus, aquilo que era justo, honesto, correto. Pagou um preço porque não deixou de pregar o evangelho, viver vida santa, não abriu mão. Agora o camarada vai preso por sonegação e quer ser igual ao apóstolo Paulo. Se sofrer, sofra como quem é correto. Que você não sofra por conta dos seus pecados. Que você não sofra por conta da sua hipocrisia, que você não sofra por conta da mentira, que você não sofra por conta da infidelidade, que você não sofra por conta da mediocridade, que você não sofra por conta de diminuir os outros, mas se você sofrer, que seja para glorificar o nome de Deus, que seja por conta da sua honra, que seja por conta da sua fidelidade, porque isso sim, como diz o capítulo 1, redundará em louvor, honra e glória no dia do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Sofrimento, terceiro lugar, sofrimento como sinal de obediência e de entrega. Versículo 19, assim o diz: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Irmãos, há alguns anos, eu lido muito próximo com a dor. E na minha infância, eu me lembro quando eu fui apresentado ao sofrimento, ou fui apresentado à vida tal qual ela é. Eu tinha um tio, e nós morávamos na frente, nós morávamos na casa da frente, ele morava em uma casinha atrás, e esse tio, um sujeito bom, porém alcoólatra. E nós tínhamos uma relação de afetividade. E eu me lembro que a minha experiência com ele foi a primeira vez que eu fui apresentado à morte. E ele vivia os ciclos da adicção terrível, porque ele vivia ciclos onde ele saía de um período pequeno de abstinência, bebia, até que ele se prostrava, a saúde não aguentava mais, era internado, voltava para a abstinência, até que voltava a bebida, e assim um ciclo vicioso até o fim da sua vida. Ele passava por momentos que ele se trancava dentro de casa, e ali ninguém conseguia acessá-lo. Até que num desses momentos, na minha memória infantil, que não guardo os seus detalhes, e que não tinha toda a percepção de um adulto para compreender a gravidade daquela situação, alguém foi chamar esse meu tio. Bateram na porta, ele não abriu, até que perceberam que alguma coisa ruim havia acontecido, arrebentam a porta, entram na casa, e aí sim, eu muito criança, entro na casa, e aquela lembrança é tão viva para mim, que eu sou capaz de sentir o cheiro daquele ambiente quando eu me lembro disso. O meu tio, 40 e poucos anos de idade, com as mãos retorcidas como quem tivesse tido uma espécie de convulsão durante a noite, na sala e ao redor do cômodo onde ele deitava, guimbas de cigarro, pedacinhos de cigarro espalhados pela sala, misturados ao próprio vômito e a garrafas de cachaça. Aquela visão foi para mim um grande choque, porque a minha cabecinha infantil nunca havia visto cena tal qual aquela.
De repente aquilo ficou na minha mente como eu fora, aquele momento, apresentado a uma nova dimensão da vida. E no decorrer da minha vida, quando eu começo a pastorear, e os primeiros 7 anos do ministério pastoral, eu trabalhei na Ceilândia, foi quando eu fui apresentado com maior proximidade ao sofrimento. E de repente eu percebia que as minhas leituras bíblicas superficiais me deixavam com a sensação de o que eu vou dizer para essa mulher, numa situação como essa, para a menina violentada, para a mulher que vive, que tem filhos, que já participam do tráfico de droga aqui na região. Como explicar? Como lidar? O que fazer? O que fazer para alguém que em prantos levanta os olhos aos céus dizendo: por que comigo? Como achar sentido? Como compreender? Como consolar? O que dizer para uma mãe que perdeu 3 filhos no espaço de menos 2 anos? Todos eles assassinados. Todos eles assassinados. Todos 3 eu sepultei. Diz para mim o que eu digo para uma mãe como essa. O que dizer para uma senhora pobre que tem que dividir um lote com a família num ambiente absolutamente insalubre, cuja sobrinha é prostituta, os sobrinhos são traficantes? O que dizer para essa mulher crente fiel, para essa senhora que no afã da realidade de Brasília buscava uma moradia e entrega a economia de uma vida na mão de um grileiro? Me diz o que eu falo para uma mulher como essa. O que dizer para um amigo, filho de pastor, que em uma viagem de carro perde os 2 filhos e ainda fica paralítico e não consegue e vive anos e anos da sua vida atormentado pela culpa e pela dor de se sentir culpado pela morte dos 2 únicos filhos? O que dizer para um homem como esse? O que dizer para o meu amigo Alex, da Cruzada Estudantil, que tem uma creche ali, sabe onde? No Vale do Amanhecer, que anualmente faz viagem missionária e que os voluntários são pedreiros, cozinheiras, faxineiras, que há 1 ano atrás, isso bem recente, 1 ano atrás, indo para uma viagem missionária, esse ônibus capota e 12 pessoas morrem, dentre elas um casal. Um dos mais participativos, o Alex me disse assim: Adriano, e só morreu as pessoas que mais trabalhavam. Os 2 meninos são criados pela avó. O que dizer? Me diz. O que dizer para essas pessoas? Você está em pecado? Há males que vêm para bem? Essa é a resposta. Ora aí, meu irmão, você não tem fé? Irmãos, é diante desses desafios é que o sofrimento nos convida a um passo de fé. Sabe qual é esse passo de fé? É entregar-se ao autor e consumador da fé. Sabe por quê? Porque diante de uma mãe como aquela, eu me calo na minha insignificância, e o meu coração clama ao Senhor para que continue a cuidar da vida dela. E na minha insignificância eu entendo que, como diz o profeta Isaías, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Nós somos pequenos demais para entender propósitos grandes demais.
E são em momentos de dor como esse, onde nós somos tentados a entender que Deus se esqueceu de nós, é que você e eu, que somos crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, somos convidados a, em um passo de fé, nos lançarmos nas mãos daquele que é o autor, consumador da fé e que cuida de mim e de você, e que oferece a mim e a você um consolo que não carece de explicação, é simplesmente consolo. São em momentos como esse que eu me jogo nos braços do Pai e eu faço de Jó as minhas palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diante do nosso sofrimento, nós somos convidados a um passo de obediência. Eu não tenho todas as respostas para aquelas pessoas que semanalmente nos procuram e que choram diante de mim. A dor do abuso sexual, a dor do abandono, a dor da dívida, a dor da maldade humana, a dor de sofrimentos que eu jamais imaginei experimentar. Mas no fim, o melhor que eu posso fazer é em humildade diante daquele que é grande, elevar os olhos aos céus e dizer: Senhor, nós nos entregamos a Ti, porque entender ou não entendo. E é por isso que Pedro diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Continue fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o nosso dever. Essa é a nossa obrigação. E Pedro, no capítulo 5, ele diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É isso que ele diz. Sabe o que eu não posso te prometer? Eu não posso te prometer que na sua jornada cristã, a sua vida passará ilesa de dores que nós não compreendemos. Mas uma coisa eu posso te garantir, porque a palavra já o garantiu, é de que se nós nos jogamos e colocamos as nossas ansiedades nos braços daquele que é o Deus Todo-Poderoso, nós vamos receber graça e socorro para a hora oportuna, quando o nosso coração precisar. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, por favor.